Estamos em dezembro, dezembrou, está chegando o Natal, alegria para as crianças, preocupação para os pais, né? Alegria porque vão receber presente e os pais porque vão parcelar os presentes. Mas sempre quando chega essa época do ano, eu lembro que o pastor fazia uma série de Natal, geralmente a gente, a última série pelo menos a gente pegou de São Paulo, e a gente estava ali conversando, bem que a gente poderia também ministrar uma série de Natal. E buscando a Deus, Ele nos deu um nome, cremos muito que foi Ele, que a gente estava buscando a Ele. E o tema dessa série é o Príncipe Prometido. Amém? Vamos falar um pouco a respeito do Príncipe Prometido. Então teremos 3 mensagens até o Natal. A mensagem de hoje é bem fundamental, né? É muito fundamento, muito entendimento a respeito de quem viria, por que ele viria, porque era necessário ele vir. Então, hoje a gente vai passear por muitos capítulos da Bíblia. Em nome de Jesus, nós vamos entender que Jesus não morreu por acaso, numa época específica, ou uma época qualquer. Existia, desde os tempos antigos, uma palavra estabelecida sobre o rei que viria, o príncipe que viria. Então, o príncipe prometido. E vamos ver já o primeiro capítulo que ele foi prometido. Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Nesse contexto aqui, nesse texto, nós entendemos que é o contexto do Jardim do Éden. Todos vocês conhecem a respeito do Jardim do Éden. Antes mesmo da gente vir para o Evangelho, sabíamos que Deus criou Adão e Eva e os plantou no Jardim do Éden para cultivar, para cuidar, para sujeitar aquela terra, para dominar sobre todos os animais do campo. Existiam algumas ordens que Deus tinha dado. E dentre todas essas ordens existia uma ordem de abstenção. Tanto que Deus falou, está aqui um pomar gigantesco, toda espécie de frutas que nem nome tem, você pode, à medida que você for comendo essa fruta, dando nome. Basicamente é isso que ele falou. Mas existe uma árvore que você não pode tocar. Uma só entre várias, uma só. A árvore, você lembra qual que é o nome? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que, quando você diz a um filho seu, não coloque o dedo na tomada e você vira as costas, o que ele vai fazer? E não justificando o ato de Adão e Eva pela inocência ou curiosidade de uma criança, mas exatamente aquilo que Deus disse para que eles não fizessem, foi isso que eles fizeram. A Bíblia não diz exatamente quanto tempo passou para que isso acontecesse, mas de fato isso aconteceu. E esse versículo 14 e 15 que nós estamos lendo faz parte da consequência. Então, Deus tinha falado à mulher, alguma consequência que ela sofreria, Deus tinha falado ao homem, aquela consequência que ele sofreria, mas Deus tinha olhado para Satanás, que estava aqui no corpo de uma serpente, e ele disse também a sua consequência, que seria maldita entre todos os animais domésticos, ou seja, qualquer animal, ao ver uma serpente, ele ativa o instinto de defesa. Por quê? Por causa disso, por causa dessa palavra. Então, a consequência. Porém, junto com a consequência, Deus faz o quê? Uma promessa. Deus lança uma profecia. E por que Deus fez isso? Em resposta ao pecado do homem e da mulher, Deus fala sobre Jesus, aquele que viria e o que ele faria no futuro. O Senhor Deus está falando com a serpente e revela pela primeira vez como ele acabará um dia com todo o mal, de uma vez por todas. O mal que aquela serpente estava começando a fazer. E nós vamos entender porque ela estava apenas começando a fazer. Deus está prometendo que um dia um descendente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. A serpente, por sua vez, apenas conseguiria ferir o calcanhar. E nós entendemos que isso aponta para a cruz. Que feriu Jesus na cruz era apenas um ferimento de calcanhar, mas na cruz, Jesus pisaria na cabeça da serpente. E eu creio que nós concordamos em uma coisa, que o pior ferimento
ou um ferimento definitivo, de uma vitória definitiva, não é um ferimento no calcanhar. Talvez Aquiles discorde disso, mas um ferimento pior do que todos, ou pelo menos em relação ao calcanhar, é o ferimento na cabeça. Porque ele fala não apenas de entendimento e clareza, mas fala da vida. Então, não que Satanás fosse morrer, mas ele seria derrotado. Em resumo a tudo isso, aprove a Deus entregar o seu filho, pois a humanidade tinha se corrompido através de Adão e Eva. Nós brincamos algumas vezes, eu já fiz essa brincadeira algumas vezes. Como vai ser quando eu chegar no céu? Quando vai ser quando chegarmos na eternidade? Como vai ser quando encontrarmos face a face e conhecermos aquilo que hoje nós conhecemos em parte, mas nós o veremos como ele é. Aleluia. Eu espero muito por esse dia. Mas como que será isso? E eu brincava, eu vou passar alguns 1000 anos abraçado com Jesus, assim como está o Max abraçado com a Ana, adorá-lo, na beleza da sua santidade, dizer centenas de milhares, santo, santo, e não de uma forma chata, como muitas vezes a gente acha que é. Mas depois disso eu vou ter uma conversa com Adão. Adão e Eva. Pois é, foi por causa de vocês. Porque o pecado de vocês fez com que o trabalho fosse cansativo. Muitos dizem, não, por causa de Adão eu tenho que trabalhar. Não, Adão já trabalhava. Deus já tinha dado o encargo de trabalho para ele, dizendo que ele precisava lavrar a terra. Então já existia um trabalho, mas não era enfadonho, não era cansativo, não provocava aquele nível de estresse que a gente precisa chegar em casa e ficar uns 20 minutos na caixa do nada, e geralmente dentro do banheiro, principalmente para os homens casados, porque a gente vai para tudo quanto é lugar e tem alguém. Então eu vou para o banheiro. E a gente fica lá desestressando. Então não teria isso. Também por causa deles, então o trabalho é cansativo, o parto é dolorido, porque a Bíblia diz que Deus multiplicaria a dor no parto. Então, mulheres, é por causa de Eva, viu? Então, óbvio que a Bíblia também diz que quando nasce, esquece da dor. Eu creio que quem escreveu isso foi um homem. Mas, de fato, esquece, até porque a maioria, de vocês tem mais de um, por causa da alegria, do privilégio. E vamos dizer aqui, entre parênteses, é uma honra poder ter filhos. Ser pai me salvou de uma vida medíocre de pensar somente em mim mesmo. Então é uma honra. Fecha parênteses. E pior do que o cansaço por causa do trabalho, ou pior até do que a dor do parto, o pecado deles nos separou de Deus. Por causa do pecado, Deus não coabita com o pecado. Então o pecado fez separação entre Deus e os homens. Mas bem, na verdade, bem lá no fundo, na verdade, se fosse a gente naquele jardim do Éden, pelo menos eu digo de mim, se fosse eu teria feito a mesma coisa do que Adão. E eu creio que eu tinha feito até antes. Por quê? Porque nós somos iguais. Sim. Essa mesma curiosidade, esse mesmo ímpeto pela desobediência que existe em Adão, existe em nós, querido. Essa é a nossa natureza. Porque recebemos por hereditariedade a natureza adâmica, que tem como característica a espécie que celebra o ter em detrimento do ser. Essa é a natureza carnal, essa é a natureza humana. Essa é a natureza adâmica que olha para o ter, que faz de tudo para ter, mas é vagaroso em ser. Ele gosta e trabalha muito. E temos que trabalhar muito, sim, para ter. Só que a gente é muito mais vagaroso para ser. Nós buscamos o que queremos com muita facilidade, com mais facilidade do que buscar o que Deus gostaria que nós nos tornássemos. Essa é a natureza de Adão, que é facilmente levada pela incredulidade. E ao pecar, Adão não apenas imprime no DNA humano uma rebelião contra Deus, com base na sua desobediência, mas também ele pega toda a autoridade que recebeu de Deus, toda a autoridade que foi delegada pelo próprio Deus a Adão, de dominar sobre a terra, de sujeitar a terra, de dominar sobre os animais do campo, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, a autoridade de dar nome a tudo que existia e catalogar-se tudo aquilo que existia. Então, Adão, ao pecar, ele pega toda essa autoridade que Deus delegou a ele e entrega nas mãos de Satanás.
E assim como Esaú, que vendeu seu direito por um prato de lentilha, Adão entrega a preço de insujeição e incredulidade toda a autoridade e domínio que ele tinha recebido do próprio Deus. E isso, apesar de muitas vezes a gente ler como uma história fictícia, é a mais profunda verdade. E o resultado disso foi impresso na humanidade, querido. Porque no final de tudo, na verdade no começo de tudo, graças a Deus, eu olho para isso e reconheço a mim mesmo. E muito embora nós não tendo escolhido por voluntariedade servir a Satanás, a Bíblia afirma que por causa do pecado não apenas nos tornamos distantes de Deus, separados de Deus, mas também nos tornamos escravos do pecado. Isso não é escolha, querido. Nós não precisamos escolher ser escravos do pecado. Só pelo fato de estarmos separados de Deus, já somos escravos do pecado. O que determina, o que estabelece o fato de que um ser humano, uma pessoa é escrava do pecado, é se ela está separada de Deus. Não, Alex, mas eu sou uma pessoa boa, eu tenho Deus no meu coração, mas somos guiados pelo Espírito? Porque a Bíblia não diz que é uma pessoa boa que vai herdar o reino de Deus. A Bíblia não diz acerca de boas intenções, a Bíblia diz sobre aquele que nasceu da água e do Espírito. A Bíblia diz sobre aqueles que têm, após conhecer Jesus, uma mudança de mente, perspectiva e atitude. Então, se nós, por mais que religiosos, e eu não gosto dessa palavra religioso, religiosidade, mas por mais que tenhamos uma vida boa religiosamente falando, se nós não nascermos novamente, se nós não nascermos de novo, e foi isso que Jesus falou a Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Por mais que você seja politicamente ou gospelmente correto, e ele era, Nicodemos era. Então, não temos escolhido ser escravos do diabo, mas quando nós nos afastamos da realidade do novo nascimento, ou nem conhecemos a Deus, por mais que ouvimos falar dele, mas quando só temos uma informação, sem conhecimento, nós nos tornamos escravos do pecado. E uma coisa interessante que a gente aprende nas aulas de história na escola, que todo escravo tem um senhor. E nesse caso, se o pecado escraviza, o senhor não é o pecado, o senhor é Satanás. Sim, nossas atitudes vão sempre agradar um Senhor. Sempre vão agradar um Senhor. Qual Senhor temos agradado? Com a forma que nós nos comportamos, com aquilo que nós falamos, ou com os nossos pensamentos? A quem nós agradamos? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer dia após dia. Marcos 7:21, olha o que diz: porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Jesus dizendo isso quando ele foi interrogado a respeito do que, por que seus discípulos não lavam a mão para comer, que eles podem se contaminar, mas Jesus estava falando da contaminação da alma, da contaminação do espírito, que contamina também o corpo. Todos esses males vêm de dentro do homem. Por quê? Porque a natureza do homem foi contaminada pelo pecado. A natureza que não foi criada dessa forma lá no Éden, e nem para esse objetivo, foi contaminada pela desobediência, pelo pecado. Então a natureza que antes era pura, agora está contaminada. Só que para pôr fim aos planos de Satanás, ao domínio dele, ao domínio das trevas, alguém sem pecado e sem culpa deveria pagar a dívida do pecado. Mas como a humanidade estava corrompida, não havia ninguém, nenhum só. Nem aqueles que se diziam boa pessoa, nem aqueles que religiosamente faziam as suas contribuições nesse tempo, nem aqueles que estavam todos os sábados no templo do Senhor. Não havia ninguém digno que pudesse livrar a humanidade da morte, do pecado e do diabo. Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram
Todos. Nesse caso, não existe exceção na regra. Todos pecaram. Todos. E estão destituídos, estão separados da glória de Deus. E essa é a realidade do pecado na humanidade. Essa é a realidade que muitas vezes a gente acaba trocando por uma outra mensagem, dizendo que nós somos um ouro mais valioso do que o ouro puro, seja de Ofir ou de qualquer outra coisa. E existe de fato um valor mesmo em nós, só que nós não conseguimos perceber por causa da nossa lente. E esse valor só quem consegue perceber é Deus, por isso que Ele envia o Seu Filho. Precisamos reconhecer que somos pecadores e precisamos do perdão de Deus, pois estamos separados dEle. Por isso Deus fez uma promessa ainda no Éden, de um descendente, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui o príncipe estava prometido. Aqui Deus tinha feito uma profecia. Aqui Deus tinha olhado ao longo dos séculos e declarado que aquele poder que tinha se levantado ou tinha sido entregue das mãos de Satanás estava com os dias contados. E ainda que para a humanidade passasse muito tempo, para Deus, 1000 dias é como 1000 anos é como um dia. Então para Deus era igual logo ali de Catarina, não ia demorar. Então quando Deus, ao olhar para o tempo, que Ele é o dono, Ele consegue ver e falar uma profecia, fazer uma profecia como se fosse se cumprir logo depois. E parecia que se cumpria. Então quando Ele aponta para essa profecia, quando Ele fala da consequência, mas também Ele dá uma promessa, Ele fala de Jesus, e Jesus é esse descendente. Jesus é o descendente que em Gênesis 3,15 Deus aponta. Mas não alguém com uma natureza adâmica, não alguém com uma natureza pecaminosa. Deus aponta para a mulher, porque Ele precisava nascer de uma figura humana, a semelhança de carne. Esse era Jesus, nascido em figura humana, semelhança de carne, homem, mas que não pecou. Só que quando Ele aponta para a mulher, Ele não fala da mulher em si, porque parece que Deus está falando de algo que vai acontecer dali a alguns minutos. Mas Deus não é preso ao nosso tempo, amém? Deus não está preso ao Cronos, Ele está preso ao Kairos, o tempo de Deus. Muitas vezes a gente acha que as coisas estão demorando, mas Deus está sob o controle de todas as coisas. Nada demora diante de Deus, porque Ele age sempre no tempo certo. Na verdade, quem se atrasa ou adianta, geralmente somos nós. Por excesso de procrastinação ou excesso de impaciência, ou a gente se demora ou a gente se atrasa, mas Deus não. Então quando Ele olha para a mulher e Ele fala da descendência dela, Ele não estava falando da Eva em si, que nasceria, que daria luz a um descendente. Deus aponta profeticamente para uma mulher que nasceria num determinado tempo, e nesse determinado tempo, quando esse tempo se cumprisse, ela conceberia o príncipe que viria, o príncipe prometido. E uma coisa que eu quero falar aqui, o fato de Deus apontar para uma mulher, e nós sabemos, até cantamos, a exemplo dela, como Maria, que estava aos pés de Jesus, prostrada, adorando a Jesus. Então nós falamos sobre isso, na verdade não era a mesma Maria, nós falamos o nome dela, mas não era a mesma. Quase deslize. Mas ela tinha a mesma condição do que essa Maria que nós cantamos. Alguém que precisava da glória de Deus. Alguém que também estava incluída naquele versículo que a gente leu, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então quando Deus aponta profeticamente para uma mulher, Ele não está falando apenas de uma mulher ou de uma parte humana, mas Ele aponta de alguém, para alguém que também tinha natureza adâmica. Mas para que Jesus não nascesse nessa natureza adâmica, aquele que conceberia seria santo. Por isso que ela não conheceu José até que tivesse Jesus. Porque o próprio Espírito Santo engravidou Maria. Não nos termos na forma que a gente sabe, mas a Bíblia diz que a sombra do Altíssimo encobriu ela. Então quando Jesus aponta para a mulher, Ele não dá poderes nesse apontamento. Ele só diz que alguém daria luz. Isso é muito importante. Ela não é menos por não ter poder, mas ela não é mais pelo fato de ter trazido alguém.
Alex, mas isso não é desonra. Uma vez chegaram, Jesus estava ensinando, e muita gente estava à volta dele. Falaram, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí. E ele falou, quem são? Quem é minha mãe e meus irmãos? Senão aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam. Outra vez falaram, bem-aventurado o ventre de onde tu vieste, ou onde tu nasceste, e os seios onde tu mamaste. Era uma honraria a Jesus que estava sendo apontada para outra pessoa. E o próprio Jesus diz, bem-aventurados antes são os que ouvem a minha palavra e a praticam. Então, glória a Deus pela vida dela. Só que Deus usou uma mulher que estava sim em santidade, estava sim esperando o Messias, mas isso não conferiu poder algum a ela, biblicamente falando. Isaías capítulo 7, 14. Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E sobre ele, e a característica desse filho é, e ele se chamará Emanuel. E qual que é a tradução de Emanuel? Esquentou. Por favor, mano. Receba. Então, o fato de nós entendermos que Deus está conosco era pela mãe ou pelo filho? Pelo filho. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará Emanuel. E a única pessoa que pode fazer uma virgem conceber e dar à luz a um filho é Deus. Então esse seria o sinal. Porém é o fruto que é chamado Deus conosco. É por causa de Jesus que nós temos hoje Deus conosco. E não apenas no Gênesis, mas em todo o Antigo Testamento vemos várias promessas, vários apontamentos acerca daquele que haveria de vir. Isaías capítulo 11, versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na cintura. Abrindo parênteses que eu queria falar no começo, ele terá, versículo 3, ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Um dos sinônimos de prazer é deleite, deleitar-se. E olhando aquele testemunho, e glória a Deus pela vida do Júlio e da Taira, lindos demais, e vendo o testemunho de primícias, e o benefício de Deus vindo sobre a vida deles. Então o que eles receberam, seja uma casa, seja um carro, foi porque eles primiciaram? Não. Foi porque eles tiveram prazer em primiciar. Porque eles se deleitaram em fazer aquilo. E a Bíblia diz, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então quando nós encontramos um lugar de deleite, um lugar de prazer no Senhor, então Ele sonda os nossos corações, e Ele pode sim satisfazer o desejo do nosso coração. Porque quando encontramos esse lugar, é porque nós estamos totalmente alinhados. Essa é uma pregação para outro dia, voltamos para cá. Jesus terá o seu prazer no temor do Senhor. Ele sente alegria, ele sente prazer, ele sente regozijo em temer a Deus. Jessé, pai de Davi, que segundo a profecia do profeta Isaías, recebe uma promessa, que de sua linhagem nasceria alguém, e esse alguém tem algumas características. Uma delas é, repousaria sobre ele o Espírito do Senhor. E nós vemos isso quando Jesus chegou ao templo e disse, eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que ele me ungiu a pregar as boas novas. Isaías 61. Temeria o Senhor. Era alguém que não viria estabelecendo algo novo, não, Jesus sempre temeu ao Senhor. Seria um justo juiz, ou seja, Jesus iria julgar. Alex, mas não pode julgar. A turma do não julgueis, ele só compactua com o evangelho adocicado da igreja contemporânea. Mas a Bíblia diz que Jesus virá julgar sim. Porém, ele não virá julgar apenas pelo que ele ouviu. Ele trará uma reta justiça, ele será um justo juiz.
Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça e com equidade. Então, Alex, mas a Bíblia diz para não julgueis, para não julgar. Nós estamos lendo a Bíblia de uma forma talvez incompleta. Não julgue, porque à medida que você julgar, você será julgado. Com o mesmo prumo, esquadro e nível que você usar para medir as pessoas, você será medido. Mas não esqueça que o prumo, esquadro e nível apontam irregularidades. Então alguém um dia vai medir você. E talvez, na verdade, com toda certeza, encontrará irregularidades. Alex, e como eu faço para que ao ser medido, ao ser julgado, eu não seja encontrado em falta? Lembra da escrita na parede do palácio de Nabucodonosor? Mene, mene, tekel e parsim. Pesado fosse na balança, ou seja, uma medida foi trazida pela sua vida, porém você foi achado em falta. Como nós poderemos não ser achados em falta quando formos medidos? Primeiro, julgando ou medindo segundo a reta justiça. Segundo, permitindo que Deus analise, justifique a nossa vida. E quando nós somos justificados por Jesus, somos encontrados nele, e nele não há sombra de dúvida e nem de variação. Então nós não nos tornamos retos por nós mesmos. Lembra que nós temos a natureza adâmica. Nós nos tornamos retos à medida e ao passo que somos justificados por Cristo. Que permitimos que a sua palavra encontre repouso no nosso coração e ela comece um processo triturador das nossas vidas, onde nós não somos mais reconhecidos por sermos transformados em outra pessoa. Isso é o Evangelho. Não é um lugar onde nós somos muito afagados. Eu não estou falando de Deus tirano, eu estou falando de um Deus reto. Um Deus que não consegue folgar-se, não consegue ficar em paz com injustiça. E toda vez que nós rejeitamos o processo de transformação em Deus, nós praticamos injustiça. Lembra quando Jesus foi para ser batizado por João Batista? E ele falou, não, sou eu que devo ser batizado por você, Jesus, e você que vem a mim, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Deixa, João, que se cumpra a justiça. Toda vez que nós impedimos todo o processo de Deus nas nossas vidas, nós não agimos com justiça. E como não tem neutralidade, nós agimos com injustiça. Então, toda vez que achamos que a forma da gente lidar com os problemas é melhor do que a forma que Deus quer que a gente lide, nós nos fazemos injustos. Só que toda vez que nós nos submetemos a Deus, a sua palavra, os seus princípios, ainda que isso moa a nossa carne, nós vamos sendo justificados. E quando formos medidos, nada será encontrado em falta. Por isso que o Evangelho ele não veio nos promover. O Evangelho não veio nos dar um nome conhecido. O Evangelho não veio fazer ninguém de renome. O Evangelho é cruz, e cruz é morte, ou seja, a cruz não nos promove, a cruz nos mata. E Evangelho é um convite para a morte. Seria um justo juiz, castigaria o perverso. Nossa, que Jesus mau. Cadê o Jesus? Cuti-cuti. Cadê o Jesus do gospel? Ele castigará o perverso? Não antes de dar chances ao que o perverso se converta. Não antes de que o perverso saiba que as suas obras são más. Não antes de convidar o perverso para vir à luz. Porém, se ele reprovar a luz, se ele rejeitar a luz, então ele trará condenação para ele. Esse alguém é Jesus, de quem todo o Antigo Testamento faz menção, principalmente o livro do profeta Isaías, que é o livro mais messiânico, o livro que mais aponta para o Messias da Bíblia. Lembra que falamos que pelo fato do homem entregar a autoridade e domínio dessa terra a Satanás, a humanidade se tornou escrava do pecado e Satanás se tornou uma espécie de senhor? Falamos agora há pouco, lembra?
Ninguém lembra. Que Adão entregou a autoridade que ele tinha recebido a Satanás, e fazendo isso ele se torna escravo do pecado, e Satanás se torna uma espécie de senhor. Credo, Alex, como que diz que Satanás se torna uma espécie de senhor? Sim, ele é chamado de Deus desse século, com D minúsculo, obviamente, mas é chamado de Deus desse século. Ele é chamado de pai da mentira e príncipe desse mundo. Nomes que expressam a autoridade. Pai, Deus e príncipe. Porém, essa autoridade que Satanás tem é uma autoridade usurpada com base na mentira. Ninguém delegou a autoridade a Satanás, ele usurpou essa autoridade. Então, se o inimigo de nossas almas, que é o diabo, escraviza pessoas como um senhor tirano e perverso, para que ele seja derrotado, era necessário que alguém revestido de poder, autoridade, mas de maior poder e de maior autoridade, que não estivesse escravizado pelo pecado, nem muito menos tivesse uma raiz adâmica, nascesse. E esse alguém é Jesus. E Isaías profetizou a respeito dele. Eu creio que talvez se eu fosse Isaías, seria um dos momentos mais extasiantes, porque profetizar Isaías 9 deve ter sido muito louco. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Deus não sei se dá uma visão, não sei se ele arrebata em sentidos o profeta Isaías, mas ele faz com que Isaías veja séculos depois o cumprimento de uma promessa que foi feita séculos antes. Porque um menino nos nasceu e um filho nos deu. O principado ou o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para os restabelecer, a fim de firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Aleluia! O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Qual zelo? O zelo em cumprir a sua palavra. Deus estava dizendo, a Bíblia estava dizendo, se o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, então isso vai acontecer. É como se Deus estivesse carimbando. Isso, independente de como a humanidade estiver caminhando, vai acontecer. Um filho vai nascer, porque eu prometi não apenas agora, mas há séculos atrás, de que um descendente pisaria a cabeça de Satanás. E uau, Davi, porque no versículo fala, no versículo 7, ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Davi é filho de Jessé. Jessé, por sua vez, é da linhagem de Judá. Então essa promessa se cumpriu através da vida de quem? De Jesus. Porque Deus, em um certo momento, falou a Davi que por causa do coração dele, o seu trono jamais teria fim. Sempre haveria um descendente que se assentasse permanentemente ou perpetuamente no seu trono. E não era de Salomão que Deus estava dizendo. Deus estava apontando para Jesus. Jesus é esse descendente. Jesus é o príncipe que foi prometido. Por isso que ele é chamado a raiz de Davi, leão da tribo de Judá. Sua autoridade não foi usurpada e nem muito menos era daqui. O seu poder e autoridade são do alto. O poder e a autoridade de Jesus não foi usurpado, não, foi delegado. A ponto de quando ele ressuscitar, ele fala, é-me dado todo o poder, nos céus e na terra. Então o poder de Jesus não era como o poder de Satanás que foi usurpado, o poder de Jesus foi delegado. E o que é principado? A Bíblia diz, no versículo que a gente leu, o principado estará nos seus ombros, o governo estará nos seus ombros. Segundo o dicionário Aurélio, significa dignidade de príncipe, ou estado ou território cujo o soberano é o príncipe. Segundo a profecia de Isaías, Cristo governaria em todo o céu e em toda a terra. Não é à toa que quando ele nos ensina a orar, ele fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, na terra, da mesma forma que ela é feita nos... Se existe um rei, um reino, existe um rei. E se existe um rei, existe uma vontade soberana. Então, quando nós estamos orando isso, e orando com verdade no nosso coração, não de uma forma de a gente somente completar um ciclo que precisa ser repetido, mas nós oramos com verdade no nosso coração. Nós estamos falando, Senhor, venha sobre a terra. Eu sou a terra onde uma
boa semente é plantada, e vem aqui nessa terra, traga o seu reino, e faz a sua vontade na minha vida, da mesma forma que o Senhor faz a vontade nos céus, então nós não somos de nós mesmos. Quando nós pedimos para que o reino venha, que a vontade dele venha e seja feita, nós abrimos mãos da nossa vontade para cumprir a vontade dele. Agora vamos fazer nessa época é a época que o pessoal faz muito, esqueci o nome que faz no final do ano, retrospectiva. Lembrei da Lina. Lembra, Tess? Respectiva, eu não sabia, não conseguia falar, sabia, ela sabia. Agora, se nós fizermos uma retrospectiva da nossa vida, olhando para o nosso dia a dia, será de fato que é o rei que tem a vontade suprema? Será que aquilo que nós fazemos é de acordo com a vontade boa e perfeita e agradável de Deus? Ou aquilo que nós fazemos, na verdade, remete ao rei que nós mesmos nos tornamos no nosso coração? Segundo a profecia de Isaías, Cristo governará em todo o céu e em toda a terra, e o seu reinado não terá fim. O seu reinado não terá fim. Miqueias capítulo 5, versículo 2. E você, Belém Efratá, é nesse texto, que é pequena demais para figurar como os grupos de milhares de Judá. Eu olho essa profecia olhando, vendo isso, quanto essa cidade era improvável, eu lembro de Guaratuba. Você é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Você não tem milhares. Você não é bem afamada. Você não tem um nome. Mas nós temos uma promessa. E isso basta. Isso basta. De você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos. Ou seja, atrelando isso à promessa que fez em Gênesis, que nós acabamos de ler, desde os dias da eternidade, fazendo com que a promessa iniciasse antes do Gênesis, porque Jesus, apesar de ter nascido de Maria, ele sempre existiu. Ele não foi criado, ele sempre existiu, desde os dias da eternidade. Versículo 3. Portanto, o Senhor entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado a luz. De quem está falando? Maria. Da mulher que Deus tinha apontado no Éden, no Gênesis. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. E quando fala de confins da terra, eu lembro do nosso comissionamento como igreja. Porque como que o nome de Jesus será engrandecido até os confins da terra? Qual é a forma que esse descendente, o príncipe prometido, será engrandecido até os confins da terra? Através de você. Em Atos diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, mesmo que haveria no príncipe prometido. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, até os confins da terra. Então, quando nós somos testemunhas, cheios do Espírito Santo, nós também estamos incluídos nessa profecia, que ele será engrandecido até os confins da terra. Por quê? Porque você vai anunciar o nome daquele que é grande, é majestoso, é poderoso. Porque como crerão naquele que nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, para que essa profecia se cumpra, as pessoas precisam ouvir falar do Jesus que você tem dentro de você. Para que isso aconteça, eles precisam saber quem é. E após saber quem é, engrandeçam até os confins da terra. Existe um comissionamento para a nossa vida. E algo que a gente precisa fazer. E nesse capítulo de Miqueias, Jesus é profetizado como o bom pastor, majestoso e inabalável, e que estaríamos, ou seja, habitaríamos seguros nele. É só em Cristo que existe segurança. É só em Cristo que existe certeza.
Eu não estou falando que não vai existir momentos ruins. Jesus nunca prometeu resolver os nossos problemas. Isso é responsabilidade nossa. Ele nunca prometeu que a gente não passaria pelo vale ou não passaria pela tempestade. A questão é habitar seguro, é saber que Ele está no barco quando a tempestade vier. É saber que Ele está conosco quando a gente passar pelo vale. Então, talvez você tenha procurado em muitos outros lugares, procurado a Deus em tantas outras coisas, mas é em Jesus que nós habitaremos seguros. Talvez a resposta da tua jornada em busca de alguma coisa que preenchesse a sua alma esteja hoje diante dos seus olhos. Jesus, o príncipe prometido. Precisamos aprender a confiar e descansar em Cristo, amém? Quantos querem descansar em Cristo? Aleluia! Só que é impossível descansar se a gente não confiar. E isso é tão verdade quanto o momento que nós vamos nos deitar. Pelo menos lá em casa, o último a se deitar geralmente sou eu, a maioria das vezes. E a gente faz aquele confere, né? Porta ok, janela ok, carro, né? Já pousou algumas vezes, ninguém é perfeito, né? Com os vidros abertos, graças a Deus que tinha a cobertura. E daí a gente se deita, e dá aquela pergunta que põe um carrapato atrás da nossa orelha. Porque a gente faz tudo isso, né? Eu faço tudo isso, dou um bisu no quarto do Natan, antes era dos dois, mas agora mais do Natan, dá uma olhada lá, tá tudo ok. Da Adriele tá fechado, então tá tudo ok, tá aí dentro. Vou no banheiro e vou dormir. Daí a pergunta que tira a nossa paz: você fechou a porta? A gente sabe que fechou, mas nesse momento a gente duvida. E o que eu faço? Levanto e vou conferir. E tinha fechado. Sabe por quê? Porque é impossível descansar num lugar que nós não confiamos. Nós queremos descansar em Cristo, mas sem confiar nele é impossível. Nós queremos o descanso do Senhor. Nós queremos o refrigério da nossa alma, mas sem confiar é impossível. É impossível, por quê? Porque nós só vamos conseguir dormir tranquilo se soubermos que a porta está bem trancada. E que o guarda de Israel, que não dormita nem tosqueneja, está guardando a nossa vida. Então nós vamos aprender a confiar e descansar em Cristo, amém? Mas isso só será possível se estivermos debaixo do senhorio de Cristo. Por que senhorio? Porque muitos querem ter Jesus como seu amigo, e de fato Ele é. Ele falou: não vos chamo mais de servos se fizerdes a minha vontade, mas chamo de amigo. Nós queremos tê-lo como nosso irmão, e de fato Ele é. A Bíblia diz que Ele é o primogênito entre muitos. Mas muitas vezes não queremos tê-lo como nosso Senhor. Queremos tê-lo como Salvador, e de fato Ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Mas a autoridade que Ele recebeu não fez dele apenas o nosso amigo, o nosso irmão mais velho. A autoridade que Jesus recebeu fez dele Senhor, um rei que reina, que tem a sua vontade soberana e absoluta, do qual nós precisamos sempre render graças e prestar reverência, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Esse é o príncipe prometido. Só vamos encontrar descanso e aprender a confiar no Senhor se estivermos debaixo do senhorio de Cristo. E como estar debaixo do senhorio de Cristo? Ele ensinou isso no Getsemane. Senhor, Pai, cumpra-se em mim a tua vontade. Por quê? Porque dele é o domínio, o governo, majestade nos céus e na terra. Se coloque de pé, por gentileza. Esse é o príncipe prometido. Essa é a promessa de aquele que haveria de vir e que se oporia diante daquela autoridade que se tornou autoridade quando usurpou a autoridade que Deus nos delegou, ou seja, Satanás. Era impossível para qualquer homem, para qualquer humano, se opor a Satanás. Por quê? Porque estava escravizado pelo próprio Satanás. Mas precisou alguém nascer sem culpa, sem mancha, sem pecado. Alguém que decidiu temer a Deus, ser cheio e conduzido pelo Espírito Santo. Esse é Jesus.
Por isso ele foi manifestado para destruir as obras do diabo. Só que quando esse Jesus habita em nós, as mesmas características que ele tem, nós temos, credo, Alex, menos de ser adorado, é óbvio. Mas nós nos tornamos filhos, através daquele que era o único filho. Nós nos tornamos filhos de Deus. E para isso precisamos fazer pelo menos 3 coisas básicas. Receber a palavra, receber a promessa, receber aquilo que ele veio fazer. João 1,12, primeira parte. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse versículo começa: ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam. Então Jesus foi rejeitado por alguns, amém? E muitas vezes nós fazemos isso também. Mas quando nós recebemos, nos tornamos filhos de Deus. Talvez a gente passou muito parte da nossa vida rejeitando a Jesus, a sua vontade, a sua verdade e os seus princípios. Mas hoje nós temos a oportunidade de recebê-lo, de fato, de verdade. Segunda coisa básica, crer. Romanos 10:10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O crer. Alex, eu creio em Cristo. Você já confessou? Porque o produto, o resultado do crer em Cristo é o confessar que Ele é o Filho de Deus. E isso gera em nós salvação. E a terceira coisa básica, sujeição. Conforme a gente já leu de Mateus 6. Na verdade eu só mencionei, não tinha lido Mateus 6:10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é feita nos céus. Isso é uma oração de sujeição. Eu me rendo à sua vontade, Deus. Eu me rendo aos seus princípios, Senhor. Por me render ao Senhor, eu saio do lugar onde eu era escravo e que tinha por senhor a Satanás, recebo a liberdade e voluntariamente, agora sim voluntariamente, eu me torno servo por amor do Senhor. Eu me torno um escravo por amor de Cristo. Quando nós nos sujeitamos a Cristo, nós deixamos o império das trevas e somos transportados ao reino do Filho do seu amado. Nós queremos cantar uma canção, e essa é a primeira parte, querido, onde a gente ouviu, aprendeu a respeito da promessa. Jesus não nasceu do nada. Houve um desejo de Deus de destruir as obras de Satanás, que tinha roubado o nosso direito, a nossa autoridade. Mas um menino nasceu, um filho nos foi dado, o principado estava sobre os seus ombros, e ele foi manifesto para que as obras do diabo fossem destruídas em nós, mas também através de nós. Cante, querido. Um menino nasceu como filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas